Dias atrás saiu uma notícia de que o Fundo Soberano da Noruega atingiu 1,6 trilhões de dólares, considerado então o maior fundo soberano do mundo. Mas para que serve esse instrumento financeiro e como ele impacta na economia local? Bora ver isso no vídeo de hoje. Roda a vinheta. Bom, sejam muito bem-vindos aqui ao Dose Econômica. Para quem não me conhece, eu me chamo Eduardo e no vídeo de hoje a gente vai ver aí sobre os fundos soberanos. Mas antes de mais nada, eu peço por gentileza, se você não é inscrito e curte aí atualidades em economia, este é o canal, então não deixa de se inscrever aqui e ative os sininhos aí para estar recebendo as notificações para toda vez que a gente está lançando um vídeo novo. Então, sem muita enrolação, vamos ao que mais interessa. Bom, os fundos soberanos aí são instrumentos financeiros utilizados pelos países através aí das suas reservas internacionais. Os governos aí eles pegam esses recursos através das exportações, através dos royalties, né, de commodities, ou também de privatizações. Eles pegam esses recursos e aplicam ao redor do mundo todo em títulos de outros países, em ações de outras empresas. Então é uma maneira de pegar uma fatia do bolo de riqueza que esse país gera e aplicar em outros locais para com que tenha um rendimento maior e também para com que não fique ali, vamos dizer assim, no meio político, podendo aí ser usado como até mesmo como esquemas de corrupção. Então, para que fique mais claro aí sobre os fundos soberanos em si, eles têm duas origens. A primeira origem é através de commodities, ou seja, os fundos soberanos que vêm dessa origem, eles vêm através de petróleo, de cobre. Então o país ele acaba explorando esses bens e os recursos que vêm através das vendas desses bens eles pegam e aplicam no mundo afora. E também a segunda origem dos fundos soberanos vem de não commodities, ou seja, através de privatização, excedente de orçamento, poupança pública e entradas de capitais. E nesse caso aí são de fundos soberanos que são utilizados pela China, Singapura e Coreia do Sul. Mas ressalta aqui, pessoal, que os fundos soberanos eles são diferentes das reservas internacionais que um país tem, tá? O fundo soberano ele tem uma aplicação mais arriscada. Ele busca um prêmio maior pelo risco, diferente aí das reservas internacionais. São aplicações onde não tem tanto risco assim e os objetivos também são diferentes. Os fundos soberanos eles acabam sendo aplicados com o objetivo ali principalmente de ter recursos para gerações futuras ou através de choques econômicos. E as reservas internacionais elas acabam atuando ali mais na questão do controle de câmbio via Banco Central. E uma outra informação importante que precisa colocar aqui é as diferenças com os fundos de investimentos normais aí do mercado financeiro. O fundo soberano é administrado pelo governo federal dos respectivos países. Então a gente não consegue ter uma cota nesse tipo de fundo, diferente aí de outros fundos de investimento, como fundos de ações, fundo multimercado ou fundos de renda fixa, onde você compra uma cota para poder estar investindo e eles entram com uma mão bem pesada aí, principalmente aí no mercado de ações. Então eles têm aplicações aí em várias empresas ao redor do mundo todo, em títulos públicos de outros países, e também aí no mercado imobiliário e também no setor de infraestrutura. Quais são os objetivos, no caso dos fundos soberanos, além de deixar esses recursos ali longe o mais longe assim possível da corrupção, para que não fique ali na mão da classe política, esses recursos sejam aplicados em outros locais.
Bom, de uma maneira geral, um dos objetivos é por conta de gerações futuras, né, com que esses recursos possam ser utilizados lá na frente para gerações posteriores. E um outro motivo também é para choques econômicos, né? Mas existem também aí alguns propósitos um pouco mais específicos, como é no caso de fundos de investimento de reservas, ou seja, é aquele propósito onde o fundo soberano concentra-se apenas no retorno. Também tem na questão da estabilização, usado em países onde o fundo vem das receitas de commodities. Então esses recursos é usado para a estabilização das flutuações de preços das próprias commodities. Tem aí os propósitos para gerações futuras, como é no caso aí de Singapura e da Arábia Saudita. E também o objetivo aí de contingência de reserva de pensão, ou seja, são aqueles fundos soberanos onde visa utilizar esses recursos através da segurança social e pensões públicas. Embora se fala muito do fundo soberano da Noruega, mas quem de fato foi o precursor disso tudo foi o Kuwait, na década de 50, onde eles acharam petróleo ali naquela região. Eles utilizavam esses recursos aí das exportações do petróleo para fazer o primeiro fundo soberano da história, e isso aí acabou depois aí se tornando uma tendência em vários locais do mundo todo, aí de os países começarem a ver isso como uma boa fonte de administrar os seus recursos. Então a gente vê um salto grande nas últimas décadas de recursos administrados pelos fundos soberanos, e a maior referência aí de fundo soberano que a gente vê hoje em dia é realmente o caso da Noruega. Como vocês podem ver aí, essa tabela que eu estou colocando, ela está um pouquinho atrasada. Eu acho que ela é de 2022, mas ainda não mudou aí esse ranking. A Noruega possui o maior fundo soberano do mundo, depois vem a China. Lembrando aí que esse fundo soberano administra quase 1,5% de todas as ações de empresas listadas em bolsa no mundo, ou seja, é na faixa ali de 9.000 empresas. Então os recursos que vêm para esse fundo soberano da Noruega vêm através da extração de petróleo. E o Brasil também aí já teve um fundo soberano, mas infelizmente ele não durou muito tempo, foi como uma espécie aí de voo de galinha, né? Ele surgiu em 2008 e foi até mais ou menos ali 2018, durante o governo Temer. Esses recursos aí eles eram aplicados principalmente em empresas públicas do próprio país e alguns títulos aí no mundo afora. Só que durante o governo Temer teve algumas complicações nas contas públicas, e eles tiveram que pegar esses recursos desse fundo soberano da época e vamos dizer assim, abater dos déficits públicos. Mas mesmo assim o país hoje em dia, por mais que não tenha os fundos soberanos administrados pelo governo federal, outros entes federativos têm os seus próprios fundos soberanos, como é o caso do estado do Rio de Janeiro, o estado do Espírito Santo e também das cidades de Niterói, Maricá e Ilhabela. E esses fundos soberanos desses entes federativos do Brasil, eles veem os recursos através dos royalties, tanto de petróleo ou de gás natural. Portanto, chegamos ao fim aqui do vídeo. Eu espero que você tenha curtido esse tema. Se você curtiu, eu peço por gentileza que deixe um like, e também aqui que deixe nos comentários se você acha que o Brasil deveria novamente aí estar tentando criar um novo fundo soberano, ou se acha que isso é uma ideia que tende a fracassar novamente. Então eu espero vocês aqui no Dose Econômica e eu aguardo todos até a semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.